Nós viemos aqui, Senhor, para te agradecer pelo dia que passamos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai, pela palavra que o Senhor tem preparado, Senhor, para falar conosco neste lugar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, pedindo a tua graça, Senhor, pedindo força, ânimo e coragem, Senhor, para estar de pé na tua presença. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que estão em viagem, Senhor, aqueles que estão longe, aqueles que estão na estrada, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a família dos teus servos, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego nas tuas mãos para a honra e a glória do teu nome. Logo após o Reginaldo, quero deixar uma palavra também, uma oportunidade para a Juscelene estar louvando ao Senhor. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração aqui no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 30. As palavras de Agur, aonde no versículo 7, ele traz uma declaração dizendo que ele pediu duas coisas ao Senhor. Irmãos, tem hora que a gente pede tanto, e aqui nós vemos um homem que ele pediu duas coisas que seriam essencial para o resto da vida dele. Versículo 7 de Provérbios, capítulo 30, diz assim: duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não te negues e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Amém? Palavra, né, irmãos? Esse homem aqui, ele teve uma sabedoria grande diante de Deus, né? Não teve uma grande história, não foi um grande escritor, mas nesta palavra que ele se resumiu aqui, é um ato muito importante, né? Porque nós vemos o mundo de hoje, as pessoas correm de um canto para o outro procurando riqueza, correndo atrás de subordinar os outros, enganar os outros, né? Mas nós vemos um homem aqui que ele pediu para o Senhor, né? Antes que morra. Eu acredito que ele estava falando com alguém aqui. E a Bíblia diz que ele dizia assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, né, irmãos? Porque a vaidade é um pecado que ela faz a pessoa buscar as coisas desenfreadamente, sem limite, né? O homem e a mulher que está no mundo, o mundo por si próprio já é uma vaidade. E se a pessoa for querer buscar os recursos do mundo, querer buscar um proveito deste mundo para ele sobreviver, ele vai viver uma vida dissoluta diante de Deus, longe de Deus, buscando cada dia mais, cada dia que possui, sempre quer mais, né? Você pode ver que se a pessoa ele tem um carro que vale 20, ele já começa a desejar um carro que vale 30. Se ele tem um carro que vale 30, ele já quer um carro que vale 50. E assim corre atrás. Mulher, se ela tem um jogo de cozinha, um jogo de coisas na sua casa ali, por mais que esteja em perfeito estado, ela almeja sempre o que está em lançamento nas lojas. Vai lançar um calçado, vai lançar uma roupa, vai lançar... sempre está buscando algo para o seu autossustento. Então este homem aqui, ele não quis por esse lado. Ele disse: Senhor, né, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Né, irmãos? Então nós vemos que aqui o Senhor ensina como nós devemos viver, né? Por isso que em Mateus, o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta. A partir do momento que o homem
ele para de olhar à sua volta, as coisas que estão à sua volta, e ele começa a olhar para o alvo, que é Cristo, e começa a buscar o reino do céu. Irmãos, por que o reino do céu? O reino do céu, irmãos, se nós for analisar, ele não está distante de nós, ele está dentro de nós. Porque quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar o Pai Nosso, ele disse: venha a nós o teu reino. Quando nós oramos essa oração e pedimos para que o reino de Deus venha até nós, automaticamente nós estamos trazendo o Senhor, trazendo toda a sua magnitude, toda a tua essência santa, riqueza, gloriosa, tudo que nós olhamos e falamos, quando o Senhor vem a nós o teu reino, nós estamos invocando e dizendo para que Deus traga o reino dele até nós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz, né? Então é isso aí, quando nós buscamos o reino de Deus, nós não precisamos viver uma vida atribulada, correndo atrás disso e daquilo, e uma busca desenfreada atrás de coisas para preencher o vazio do nosso coração, quando nós sabemos que o próprio Jesus é aquele que preenche. Jesus é aquele que ele preenche esse vazio. Ele traz para nós uma nova vida de paz. Não precisa viver uma vida atribulada, atormentada, querendo buscar coisas que não traz prazer espiritual. Então aqui nós vemos que este homem, ele estava dizendo: pedi duas coisas, não mas negues, antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então esse aqui, nós não podemos ter parte com isso aqui de forma alguma. A mentira, ela tem que sair para longe de nós. E ele fez esse pedido a Deus: não deixa que a mentira se aproxime de mim. Porque junto com a mentira vem o engano, vem a falsidade. E nós vivemos um mundo que hoje não dá para se confiar em ninguém. Não dá. Porque é muito engano, muita mentira, muita falsidade. Mas nós que conhecemos a verdade, nós temos que andar pela verdade, viver pela verdade. Nós podemos todas as coisas na verdade. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Jocilane. Depois o nosso irmão Fabiano vai estar com uma palavra também, uma saudação para a igreja. E Deus vai nos abençoando, nos dando graça. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Há um lugar. Heloísa. Deus maravilhoso. Faz presente, Senhor, nessa noite, Jesus. Fui na casa do oleiro e ele disse assim, que o vaso para ser vaso do barro tem que sair, e depois do vaso pronto no fogo tem que ser queimado. O vaso para ser vaso tem que ser purificado. Existem muitos vasos na casa do Senhor, há vasos para honra, há vasos de louvor, há vasos são diversos que o Senhor os escolheu, e Ele tem muito cuidado com os vasos que são seus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
o Senhor os escolheu, e Ele tem muito cuidado com os vasos que são seus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Nosso irmão Fabiano, louvado seja Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar para os irmãos aqui no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. O livro do profeta Abacuque, oração em forma de canto do profeta Abacuque. Capítulo 3, ontem ainda lendo a Bíblia em casa, confesso que sentado no sofá deu trabalho para mim achar o livro do profeta Abacuque. Eu quase fui no índice, mas antes de eu ir no índice eu falei, não, vou tentar mais uma vez sem ir no índice, para achar o livro do profeta Abacuque. Consegui achar. No capítulo 3, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Essa palavra, antes do exílio, antes do cativeiro, é chamado a profecia, é chamado o profeta Abacuque a profetizar. Antes da nação de Israel ser levada para a Babilônia, Deus, através do seu Espírito, dá essa oração em forma de canto. Talvez fosse um levita, um músico levita, Abacuque, e ele viveu isso antes do cativeiro. E Deus dá a ele essa profecia acerca do cativeiro, e ao mesmo tempo o profeta é usado acerca de um avivamento, o qual ele fala aqui no livro dele. Antes desse cativeiro, parece que ele entra numas certas orações com Deus, antes da nação ser levada cativa. Ele entra, se for prestarmos atenção nesse livro, ele entra em algumas indagações, ele tenta de qualquer forma uma intercessão poderosa diante da nação. E no capítulo 3 nós vemos que ele faz uma oração em forma de canto. E ali ele joga todas as suas fichas, ali ele joga toda a sua persuasão diante de Deus, nesta oração, intercedendo e dando alguns requisitos acerca do avivamento. E ele dá alguns requisitos. Ele fala bem assim que: ouvi, Senhor, a tua palavra, ouvi e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, ele fala, lembra da misericórdia. Ele quer dizer, Senhor, para que não possamos ir para esse cativeiro, para que a nação de Israel não vá pagar o preço nesse cativeiro na Babilônia, nós precisamos de um avivamento. Aviva, Senhor, aviva a sua obra. No meio dos anos a notifica. E ele fala, Senhor, na sua ira, lembra, Senhor, da sua misericórdia. No versículo 3 ele fala, Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã.
A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ele está falando aqui acerca de como um músico levita, ele está falando acerca de um louvor aonde que ia encher a terra, de um avivamento. Talvez que naquela época Deus levantasse uma igreja, uma nação de Israel, uns levitas, um cântico aonde que nós viemos louvar, e que o louvor, que Deus viesse abençoar esse louvor, e que esse louvor de certa forma tomava aquela nação, para que o louvor de Deus se espalhasse sobre a terra. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, adorar o Deus em espírito. O verdadeiro louvor, ele causa isso, ele enche a terra de louvor. Deus enche a terra do verdadeiro louvor, aquele louvor sacro, aquele louvor na onde que as composições são buscadas nas lágrimas, são buscadas na consagração. E ele no versículo 4 ele fala bem assim: e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Está falando que raios brilhantes saem da sua mão. Ele fala que é um Deus que diante dele raios brilhantes saem da sua mão. Versículo 5 ele fala que adiante dele ia peste e raios de fogo sobre os seus pés. Ele está dizendo, diante do Senhor vai a peste, o avivamento que o Senhor trazer para a nação, as doenças são curadas, as enfermidades são repreendidas, e nos seus fogos e nos seus pés, ó Senhor, há fogo nos seus pés, e diante de ti vai a peste. Então ele estava dando alguns requisitos acerca do avivamento: louvor, oração, aleluia. E no versículo 6 fala que parou e mediu a terra. Quando fala sobre medição, que fala que Deus parou e mediu a terra, é Deus medindo a cada um de nós, Deus medindo a cada ato nós, Deus medindo a cada judeu, a cada um da nação de Israel. Ele fala que Deus parou e mediu, é que Deus mede, é que Deus olha para nós, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos sem curvário, e o andar eterno é seu. Então o que traz um avivamento dá para entender que esse profeta, ele estava clamando que o Senhor viesse com o seu espírito diante da nação e trazesse um quebrantamento diante da nação, através de um quebrantamento de espírito, que através desse quebrantamento de espírito trazia esse povo à oração, trazia esse povo ao jejum, trazia esse povo à consagração, trazia esse povo a salmodiar e a louvar um louvor que enche a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta foi a oração de Abacuque intercedendo para um avivamento na nação de Israel, para que esse avivamento livrasse a nação do cativeiro, que seria muito terrível, o cativeiro na Babilônia. Mais do que nunca, trazendo para os dias de hoje, mais do que nunca precisamos disso, pastor Nilson. Precisamos nos conscientizar, precisamos clamar que Deus venha nos trazer a um quebrantamento do espírito, que através desse quebrantamento do espírito nos traz a oração, e através da oração nos traz a consagração, e através da consagração nos traz os louvores que enche a terra do louvor, da graça e da glória de Deus. Que Deus levanta, creio eu, Abacuque, um músico levita da sua época, tentando interceder para uma nação, pedindo avivamento que começa na família, que vem para dentro da igreja, avivamento que começa no cada um de nós. Mais do que nunca, nós estamos, mais do que nunca, tem esses requisitos, para que esse avivamento venha, nós temos esse requisito para poder ali, como está escrito aqui na oração de Abacuque, precisamos nos integrar, e fala bem aqui, adiante dele ia peste e raios de fogo sobre os seus pés. Avivamento é isso mesmo, avivamento traz mesmo as curas extraordinárias, avivamento traz aquele Deus que quando se manifesta no avivamento, é esse Deus que ele se manifesta através do fogo, ele se manifesta através da tempestade, ele se manifesta quando dá visão de Deus, aqui, pastor Nilson, sempre quando esses homens têm visão de Deus, tem visão daquele Deus que está entronizado no trono. Ezequiel teve a visão daquele trono, aonde que os querubins e uma plataforma e o trono em cima, aonde que tinham rodas gigantes que vinham e subiam, aonde
onde que aqueles querubim, eles moviam o trono, eles moviam a plataforma, acima estava o trono, e aquele que estava sentado no trono era como que se fosse assim, raios de fogo. É um Deus é um Deus que se mostra, que na onde que é um Deus assim, é poderoso mesmo, é um Deus poderoso, é um Deus que tem poder de trazer avivamento. E ainda no livro do profeta Ezequiel, já na Babilônia, ele fala: eu procuro entre vós um homem, não o profeta, mas um daqueles que estavam ali em cativeiro, para que se colocasse na brecha. E Deus muitas vezes precisa de uma mulher, Deus precisa de um homem para incendiar muitas vezes uma nação. E muitas vezes Deus, naquela época já do exílio, ali à beira do rio Quebar, ele falava para Ezequiel: eu preciso de um homem, Ezequiel, dentre os exilados, dentro daqueles. Você vai profetizar, não é você que eu estou chamando, não é Jeremias que profetizou lá fora do cativeiro da Babilônia, que profetizou em Jerusalém, que profetizou em Judá. Não é Jeremias, não é você, que você já está tendo a minha visão, mas eu preciso de um homem que se encontra aqui na beira do rio Quebar, que se encontra nos cativos da Babilônia, que se encontra na brecha. Mas Deus fala para Ezequiel: mas eu não achei, eu procurei, mas não achei. Lembro de um filósofo que certa vez saiu nas terras de Jerusalém de dia, com uma candeia, procurando alguém, e estava de dia e de sol claro. Aquele filósofo sai com uma luz assim, procurando, querendo achar alguém. E parece que Deus nesses últimos dias está querendo procurar e achar em nós alguma coisa, alguém que se coloca na brecha, para que esse avivamento venha, que nós temos que clamar por esse avivamento. E mais do que nunca, para a salvação dessa igreja, tem que haver esse avivamento, tem que haver essa diferença, tem que haver que na onde, pastor Nilson, esses templos, onde que o povo não precisará lá, o povo vem correndo, se agarrarão às pilastras da igreja e clamarão ao Deus de Israel. Lembro-me do sermão, Jonathan Edwards pregou acerca daquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado, aonde que ele consagrou ali para pegar aquele sermão, e na onde, quando ele estava pregando o sermão, ali a base da igreja, ou seja, o piso da igreja, como que se abrisse, e como que aqueles cristãos naquela época, na pregação de Jonathan Edwards, ou como que se abrisse ali, e eles pudessem sentir a sensação do fogo, do inferno. E na onde que diz a biografia dele, que aqueles cristãos e não cristãos se agarravam às pilastras e se dobravam diante do Senhor dos exércitos. Então é isso, eu creio, e esses olhos que aqui estão vai ver, ou na vida do irmão, ou na vida da criança, ou na vida do adolescente, avivamento sim, esse avivamento genuíno, esse avivamento bíblico, esse avivamento que fala que o louvor avivado enche a terra, o louvor avivado enche a terra. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos desse avivamento, né? Tem hora que eu fico olhando a igreja assim, será que todo mundo está de férias? Não está. Parece que o povo quer tirar férias de Deus. Essa é a realidade. É que tirar férias de Deus parece estar cansado de Deus. E nós temos que estar sedento de Deus. Muitas pessoas, nos momentos difíceis da vida, na hora que as águas querem afundar o nosso barco, e procura ao Senhor Jesus. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não estão? Estão lá no hospital do câncer, né? Todo cheio de remédio, lutando para poder sobreviver. Se ele tivesse uma oportunidade de estar adorando ao Deus nesse templo, curado, são, ele estaria aqui. Quantas pessoas estão agora num presídio, né? Lamentando as seus erros, e gostariam de estar livres para poder estar num templo como esse adorando ao Senhor. Tem uma frase aqui que está pregada aqui numa fita aqui, né? Tem uma frase aqui, tá o papel solto aqui na minha Bíblia, né? Está escrito aqui, o que está escrito, irmão? Pode? Meu Deus me tira desse lugar e me dá a oportunidade de ir na sua igreja. Isso aqui foi escrito, pastor Nilson, irmão, dentro de um presídio, dentro do sistema penitenciário, que eu escrevi isso aqui. Eu ia ser sentenciado a muitos anos de cadeia, fiquei ainda 2 anos e 4 meses preso, e dentro de um sistema penitenciário, escrevi isso dentro da cadeia, e quando eu recebi meu alvará de soltura no ano de 2000, final de 2013, eu peguei e falei, eu vou levar isso aqui comigo e vou pregar numa Bíblia. Então, irmão, você falando da cadeia, do sistema penitenciário, isso aqui foi escrito dentro do sistema penitenciário. Isso é para os irmãos ver, né? E o Reginaldo estava falando das pessoas que correm atrás
das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo. E às vezes fica tão ocupado, tão fadigado, e coloca a culpa em Deus, né? Aí não sobra tempo para Deus. Eu não vou para a igreja hoje, eu não vou reunir com os irmãos porque eu estou cansado, eu preciso descansar, eu preciso de férias. Não sabendo que o pior está por vir para este mundo. Louvado seja Deus. Nos colocamos de pé agora, vamos fazer mais uma oração, entregar esse povo na mão do Senhor e deixa que o Espírito Santo traga ao coração deles o desejo de estar na casa de Deus. E nós vamos ouvir uma palavra pelo nosso pastor Nilson e o Senhor vai usar ele poderosamente para falar conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esta congregação, esta igreja, Senhor, aqueles que não vieram, Senhor, para a tua casa. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, e dar mais uma oportunidade, Senhor, de nós reunirmos, Senhor, para te adorar. Porque tudo que nós fizermos aqui, Senhor, não é para a nossa glória, mas sim para a tua, Senhor. Nós precisamos te amar, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, colocar o Senhor no centro da nossa vida e te buscar de dia e de noite, Senhor, meditar na tua lei, na tua palavra, alimentar a nossa alma e o nosso espírito, Senhor, para que possamos, ó Deus, estar preparados, ó Deus, para as coisas que vão acontecer, ó Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor, o nosso pastor que vai estar trazendo a palavra neste momento, Senhor, e usa ele para falar comigo, Senhor, e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento, queridos, queridas irmãs. Que bom, né? Ouvir palavras como essa que acabamos de ouvir da parte do Senhor, através do irmão Reginaldo, do irmão Fabiano, palavras que realmente fazem nos pensar e refletirmos muitos. Hoje eu estava falando para a Célia um pouquinho de como às vezes nós não compreendemos o poder de Deus. O poder de Deus. Eu acredito que o poder de Deus ele é tão grande, mas nós não somos suficientes para a compreensão disso. Compreender o poder de Deus, nós somos muito pequenos. Eu aprendi algumas coisas já na minha vida, irmãos, e, sinceramente, eu tenho pensado muito sobre essa situação de o que pedir ao Senhor. O que pedir ao Senhor? Eu me vejo muitas vezes tão pequeno, tão limitado, que pedir algo ao Senhor é assim, algo que me deixa muito preocupado. Eu tenho muita preocupação em pedir alguma coisa para Deus. Tenho mesmo. Hoje eu estava até pensando, né? Saí com minha família, voltamos. Eu não sei se os irmãos conseguem mensurar a vida de vocês. Eu sou um homem que tenho 54 anos. Tem dias assim que eu me julgo assim tão rico da graça do Senhor. Tão rico da graça do Senhor. Que, sinceramente, Ronaldo, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Pensando, olha, nós aqui, né? O conforto que nós temos, né? E aí, ao mesmo tempo, eu
introduzi o culto, o irmão Reginaldo entendeu bem, né? A riqueza e a pobreza, né? Essa relação. E até a pergunta, né? Deus se preocupa com os pobres? Eu sei dizer uma coisa, irmãos, que da maneira como Deus me formou, eu até influenciei a Célia esse dia um livro, né? Ela falou, passa para mim, faz uns download, download, né? Download que fala, né? Baixa aí para mim uns livros. Eu peguei do meu aplicativo, mandei pro dela, né? Alguns, eu tenho talvez algumas centenas de milhares de livros salvos aqui, né? E eu tenho uma admiração por alguns autores, né? E dentre eles o John Stott foi até o que eu passei para a Célia, né? Eu me vejo assim, muito rico, me vejo muito cheio da graça de Deus, muito cheio da misericórdia do Senhor. Eu não sei como uma pessoa não se percebe, sabe? E ao mesmo tempo, daí eu me vejo tão pobre. Sério. Por isso que Davi tinha esse negócio, dizer, eu sou pobre e necessitado. Olha, Davi também. Ao mesmo tempo tinha tudo, né? E aí ele dizia isso, eu sou pobre e necessitado. Então essa ambiguidade, essa dicotomia da vida, enfim, essa polaridade, né? Nos faz assim sentir. Ora de um jeito, de outro, né? Olha esse profeta aí, por exemplo, né? Que vida que era a deles, né? Jeremias, Abacuque. E que riqueza que eles tinham ao mesmo tempo, né? Que riqueza, que grandeza, que suntuosidade de vida eles tiveram. Essa poesia que o irmão acabou de ler aí é riquíssima, né? É um cântico até, né? De Abacuque. E aí hoje, olhando esse texto que eu acabei introduzindo no culto, né? De que Deus ama tantos pobres e que eles são alvo do cuidado de Deus. E eu me vejo assim. Só que quando nós falamos pobreza, nós então temos que sair da subjetividade. E eu gosto de entrar nas objetividades, né? E as objetividades bíblicas é bem clara nesse sentido, categorizando pessoas. Eu vou selecionar apenas uma categoria aqui, só para nós darmos uma olhada, né? Que é as viúvas. É uma categoria assim, bem interessante na Bíblia. Como Deus, né, tem uma atenção tão especial. E eu queria que nós olhássemos mais uma vez para a 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 16. No caso, versículo 8. E nós vamos tirar depois algumas lições relacionadas, então, como estamos agora saindo da subjetividade, sendo bem objetivo e categorizando aqui uma classe especial que Deus dava atenção, que era as viúvas, né? Vamos tirar no mínimo 3 atitudes dessa mulher que enriquece qualquer pessoa. E eu diria assim, que essas atitudes estão à nossa disposição. Mas vamos lá. Então, diz o versículo 8, né? Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta.
Chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite de uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que Paulo diz assim, ó, que segundo as suas riquezas supre todas nossas necessidades. Esse é um Deus que sabe e vê o sofrimento. Deus que vê o sofrimento. Dentre muitas coisas que o sofrimento traz, o judeu aprendeu a orar assim: prefiro perder um braço do que ficar desempregado. Eles oram. O judeu tem uma preocupação muito grande com o emprego. E nesse caso aqui, todos estão sofrendo o desemprego. E dá para perceber que o desespero, ele toma conta. Quando o desespero toma conta, irmãos, é quando nós não sabemos o que fazer. Não sei se você já viveu uma situação assim, que você não sabe o que fazer. Aí vem o desespero. E por que Deus escolhe essa classe de pessoa para destacar? Porque realmente é aquela pessoa que, ainda que não sabe o que fazer, parece que não tem nem ninguém ao lado para ajudar, viúva. Né? E no tempo do profeta Elias aqui, essa viúva aqui, o desespero dela, a situação dela, eu acredito que ela sai daquele limite do grave. Ele vai para um grau superlativo, gravíssimo, gravíssimo.
né? Porque quando você não sabe o que fazer, que vem o desespero, também nasce a desesperança. Nasce a desesperança, né? E tal era a desesperança dessa mulher, olha o versículo 12, irmãos, que a única expectativa que ela tinha era comer uma última refeição e morrer com seus filhos. Então, chegou o ponto final. Chegou o ponto final. É. Eu sempre acreditei que Deus está atento às nossas necessidades. Eu sempre acreditei que Deus conhece as nossas aflições. E se tem uma coisa que Deus olha, e eu não tenho dúvida, eu não suporto, irmãos, olhar uma pessoa pobre sem dar uma palavra para elas. Porque esse é o sentido profético. Elias foi enviado até essa mulher e ele tinha uma palavra para essa mulher, uma palavra da parte de Deus. Porque a palavra vindo da parte de Deus, irmão Ronaldo, ela nos fortalece. Viu, irmã Belita? A palavra vinda da parte de Deus, ela nos anima, ela nos encoraja. A palavra vindo da parte de Deus, irmã Célia, ela traz bênção. Eu sei que muitas vezes Deus já me usou. E sei que Deus já usou muitas pessoas aqui. Né? E Deus vai continuar usando, porque Ele é Deus que tem prazer em ter vasos, em ter instrumentos. E muitas vezes a gente não sabe. Mas Deus pode usar você. Pode usar você, Ronaldo. Falar comigo. Pode usar para falar comigo. Né? Então, esse versículo 12 aqui, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Ela julgava que já estava no fim. Só que ela tinha uma fé. Que Deus ainda tinha uma palavra para ela. Note bem que você vai perceber que ela tinha uma fé. Então, aqui está um episódio que em tempos de avivamento, irmãos, como o irmão falou ali, ó, Abacuque, o cerco, a morte, a fome, a dificuldade, tudo era uma lista de coisas que... E eles tinham que o quê? Se declarar dependente a Deus. Né? E nesse caso da viúva, o que eu destaco aqui? Nessa declaração, nessa exposição dela, ela se expõe com 3 atitudes. E é o que sempre nós devemos ter em situação qualquer que seja. Nós temos que ter no mínimo essas 3 atitudes. Olha o versículo 13. Diz aí. Ele disse, não temas. É a primeira coisa que Deus requer dela. Coragem. Coragem. Não temas. Não temas.
todas as vezes que Deus fala com alguém para enfrentar dificuldade, ele começa com isso. Não temas. Moisés, você vai libertar o povo. Coragem, Moisés. Não temas. Eu estou contigo. Você tem um desafio na tua frente, qualquer um de nós. Primeira atitude, coragem. Não temas. Porque as pessoas estão perdendo isso, elas não estão enfrentando mais. Eu sempre digo isso para a Célia, que o maior problema da igreja é o desânimo. Até por sinal, todos nós sabemos daquela ilustração. É apenas uma ilustração. Que o diabo um dia resolveu fazer um leilão das ferramentas que ele tinha no inferno. E a demoniaiada juntou tudo. Vamos comprar as ferramentas do diabo. Aí tá lá, né? As ferramentas dele, todo mundo usando lá. Diz que ele tinha uma guardada secretinha lá. Ferramenta secreta dele. Falou, mas essa aí, diabo? Essa aqui eu não posso vender. Essa aqui é a minha melhor arma que eu tenho. Mas como é que é o nome dessa arma aí? Essa arma aqui é o desânimo. Por que sempre o Senhor fala, não temas, se anime. Se anime. Se você olhar, temos alguns textos, Enfim, toda a Bíblia mostra isso, irmãos. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Manda que os filhos de Israel marchem, avancem. Atrás está Faraó, lado esquerdo e direito estão as montanhas, na frente está o mar. Avance, não temas. E é Deus que coloca a gente nessa situação, Célia. É o chamado beco sem saída. As dificuldades que nós temos, as dificuldades. Lembra de Josafá? Vieram contra ele um número de soldado de Senaqueribe. E diz a Bíblia, isso está lá em Crônicas, Está lá no livro de Crônicas, 2 Crônica 32, tão lido. Lembro uma vez que eu preguei isso aqui num teatro, a Célia lembra até disso. Aconteceu comigo uma coisa interessante, Ronaldo. Viu? Nós estávamos num teatro e o pastor Robson tinha um Fusca. E tinham feito um trabalho no teatro, lembra disso, Célia? Tinha feito um trabalho no teatro e lotou o teatro. E o Fusca do pastor Robson furou o pneu. E todo mundo estava assustado assim, porque era um teatro lotado. Quem vai pregar? E eu estava assim, na verdade, eu estava assim, ó. Do jeito que eu estou aqui. Estava lá no teatro, inaugurado. Esse teatro, inclusive, aqui. Ali é Barracão, Teatro Barracão. Lotado o teatro. Quem vai pregar agora? O pastor Robson veio, o pastor Valdemar. Estava lá também, assim. Todo nós estava muito à vontade. O Nilson vai pregar. Eu falei, o quê? Eu pregar? Falei, olha, eu estou assim. Eu lembro que o Eliseu, que faleceu, o doutor Eliseu Teodoro, que faleceu. Eliseu de Carvalho. De Teodoro, não. Eliseu de Carvalho. Ele estava com o paletó naquele tempo, eu era mais magrinho que hoje, Pegou o paletó dele, me vestiu, falou, você vai pregar? Eu falei, meu Deus do céu. Eu pregar num teatro, nunca tinha pregado num teatro na vida. Sabe por que é esquisito pregar no teatro?
Porque tem uma luz em cima de você e você não vê ninguém. É a coisa mais estranha do mundo. Diferente. Aquela luz fica assim, você fica meio, né? Onde você vai, a luz vai em cima do você. É diferente total. E eu lembro que eu entrei num banheiro, rapaz. Falei, tá bom então. Aí eu lembro que eu tinha uma caneta, peguei um papel higiênico. Papel higiênico. E eles estavam cantando bastante. E eu escrevi esse capítulo 32. Extraí 3 princípios daqui, dentro do banheiro. Versículo 7 aqui, irmãos, ó. Sede forte e corajoso, não temas, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo se encheu de ânimo. E quando eu estava lendo isso, dentro do banheiro, Deus falou, sabe por que você tem que enfrentar a dificuldade? Porque nessa hora que você percebe que eu estou do teu lado. Nessa hora que o Senhor, quando você acha assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E na hora que eu estava pregando, irmãos, eu nunca imaginei aquilo. Me deu uma luz assim na mente. Aí eu falei assim, 3 coisas liberam o poder de Deus na sua vida. Rapaz, por isso que é incrível nessas coisas. Aquilo não estava nem na cabeça. Falei, meu Deus, me ajuda a achar essas 3 coisas. Aí eu falei, o louvor. Porque o que acontece? Deus disse, não tema, eu estou contigo, se anima. E sabe o que eles vão fazer? Eles se vestem de roupa de louvor para enfrentar o exército, gente. Eles vão cantando, que povo doido. E é assim que é Deus conosco, né? Quando a gente não acha mais recurso nenhum, que a gente olha e fala, meu Deus, e agora? Aí Deus diz assim, agora é minha hora. Por isso que a primeira atitude dessa mulher, que ela deveria ter é esse, não tem, porque o negócio é o seguinte, pegar só aquele pouquinho de azeite e acreditar que o negócio vai acontecer, acreditar que a comida vai continuar, que a farinha não vai terminar. E o que é engraçado, né? Acho que não, daí que ela não temeu mesmo. Cada vez que ela ia lá, pegava e a comida não acabava. Pelo poder de Deus, gente. Ela ia lá e não acabava. Ela ia lá e não acabava. Pela boca do profeta, que não temas. Não temas. Vai lá, faz. Essa aqui é outra viúva, viu? Não é aquela do derramar azeite, não. Essa aqui é a de Serepta. Não vamos confundir as viúvas. Mas também fala de azeite. Fala de azeite e fala a farinha da tua botija não vai faltar. E o azeite da tua botija, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará. Gente, será que não tinha dia que essa mulher acordava assim, será que não vai acabar hoje não? Mas ela lembrava a palavra, não tema. Será que não vai acabar hoje não? Não tema. A gente não age assim, fica com medo. Meu Deus, vai acabar o dinheiro. Meu Deus, vai acabar. Veja a atitude dessa mulher em primeiro lugar. Então, é isso aqui que é interessante, né? E é isso aqui que eu vejo. E quando eu fui pregar lá, irmãos, que na verdade, eu vou ser sincero para vocês.
Eu vou ser bem sincero para vocês. Vou até tomar água agora, porque eu vou ser muito sincero. Primeiro lugar, eu só estou aqui hoje porque é Deus que é misericordioso. Mas vocês acreditam que dali eu preguei, o pastor Macedo estava lá, o pastor Valdemar estava lá, o pastor Robson não veio. Aquela mensagem, gente, eu nem imaginava. Aquela mensagem rendeu tanto. Daquela mensagem eu fui ordenado diácono, fui ordenado presbítero, fui ordenado evangelista, fui ordenado pastor. Foi aquela mensagem, viu, Célio? Fique sabendo você isso aí. Porque eu tive coragem. Aí vazou para todo canto assim, sabe aquela mensagem? Até hoje eu não sei o que aconteceu naquela mensagem. Mas eu sei que estava cheio, mas muito cheio de gente não crente. Não fiz apelo, não fiz nada, mas ela rendeu, rapaz. Aquela mensagem no teatro rendeu. Sabe? E eu falei, o louvor libera o poder de Deus. Falei, quem louva atrai a Deus. Louvor é isso. É o ato de se abrir para adorar ao Senhor. Então, a primeira palavra que eu tenho aqui, relacionada a pobre, relacionada a essa classe específica que Deus sempre usou, que é a viúva, é que elas realmente não temia. Não temia. Então, essa é a primeira atitude. Segunda atitude, olha o versículo a seguir, assim, do 13. Deus diz assim para ela, não temas. E a segunda palavra, vai e faze o que disseste. Mas o primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui. A segunda palavra é a palavra de obediência. O quê? Já pensou chegar na tua casa assim, ó, e você só ter aquele restinho de comida assim, aquele... Eu falo, ó, eu quero que você faça, e você deixar teus filhos assim, ó, tem que ser obediente à palavra do profeta, não tem? Ou vai sair murmurando, né? Esse pastor vem aqui comer tudo. Eu gostava muito do meu cunhado, sabe? Ele me influenciou muito. Ele disse que o pastor ia tanto na casa do irmão no sítio, porque o sítio sempre tem as coisas, né? Mas a crise chegou. Aí disse que só sobrou um galo e um ganso. De tanto que o pastor ia, né? E a crise era grande. Aí o galo e o ganso resolveu combinar. Porque só faltava os dois morrer, e o pastor... Né? Aí ele falou, ó, vigia, o galo falou para o ganso. Né? Aí o ganso falou, então você fica em cima da árvore, porque eu não subo lá em cima da árvore. E você fica, vai atento, né? Porque o pastor vem e a gente tem que dar um jeito. Meu cunhado contando essa história, eu morria de rir, sabe? Aí disse que o galão olhando lá, e um dia chegou o dia que o pastor veio. Aí ele cantou, o pastor vem aí! Aí o ganso olhou assim e falou, e o diácono também, e o diácono também, e o diácono também. Saiu já rapidinho. Mas enfim, o que acontece é que essa mulher foi obediente, meus irmãos. A obediência é uma questão, Ronaldo, de prudência. A prudência, ela é a sabedoria colocada em prática. Nós só podemos ser sábios se nós soubermos obedecer. Não adianta nada, Célia, nós ensinarmos as nossas coisas para as nossas filhas se elas não obedecerem. A obediência é uma atitude. Assim como essa mulher teve a atitude de destemor, precisamos ter atitude de obediência. Por que nós muitas vezes não colocamos a sabedoria em prática? Porque nós não obedecemos. Por exemplo, quando o Senhor manda perdoar, é para perdoar mesmo. Perdão é uma questão de obediência. O que acontece? Se você olhar Mateus capítulo 7, você vai ver, inclusive corrobora
com Mateus, Tiago, mas não vou entrar em Tiago, tanto também como Salomão, no versículo 24, está escrito: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato. Mas se pratica, que está dizendo, ele será comparado como um homem prudente. O que é a prudência? É a obediência colocada em prática. O Senhor Jesus está terminando o sermão, inclusive do perdão. Ele está falando assim: se não praticar, se não obedecer, qual é o problema dos crentes hoje também? Não é só mais a questão de desânimo, é a questão de desobediência. Paulo Solonca foi um homem que teve muita influência na minha vida quando eu li os livros dele. E uma vez eu fui assisti-lo. Hoje ele é falecido, pastor na igreja em Florianópolis. Era um pastor da primeira igreja batista de Florianópolis. E eu perguntei para ele: qual o maior problema da igreja hoje? Ele falou: uma só: obediência. Lê-se muito, pratica-se pouco. Ele disse: a obediência é o preço do êxito. Lembro isso? Ele dizendo: nenhuma igreja tem êxito se não obedecer. Às vezes nós vemos o que acontece, as pessoas querendo exercitar a fé, mas não tem obediência. A obediência, irmão, é testada em muitas coisas na Bíblia. O dízimo é apenas um aspecto. O dízimo é apenas um aspecto. Estamos anulando muitos mandamentos, ou levando de qualquer jeito. As pessoas não obedecem mais, né? Então note, irmãos, que essa categoria aqui na Bíblia, viúva, ela representa pobre, que representa aqueles que entram no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, aqueles que declaram total dependência de Deus, que é rico. Então por que tem muitas viúvas na Bíblia? Justamente para mostrar a grandeza e a exaltação do Senhor através dessas pessoas. E elas tiveram êxito porque, nesse caso, essa mulher, ela foi lá, irmãos, e fez conforme, diz aí o texto, no versículo 15, ó, a parte A aí, ó, do versículo 15, olha lá, ó. Observe aí, ó. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Obedecer é fácil? Não. Já pensou Deus mandar assim, você chegar em Jericó assim, dar 7 voltas? Eu gosto muito de Josué, sabe? Josué era obediente. O que fazia diferença de Josué com Moisés era isso, ele era obediente. Entendeu? Ele em nenhum momento ele desobedeceu Moisés. Mas quando ele chega em Jericó, dá 7 voltas, gente. E no 7º dia, 7 voltas num dia só. Já calcularam isso aí? Eu não sei precisar, mas não era pouquinhos metros que eles ficaram dando volta, não. Tinha que ser muito obediente, né, rapaz? Acreditar que as muralhas vão cair dando volta. Aí tem alguém que encontra até algumas explicações para isso, e eu vou terminar agora, né? Diz que tinha escavações nos muros, né? Que tinha morada, e eles deram volta e foi abalando e caiu. Sei lá como é que foi. Mas eu sei que o que acontece? Diante da obediência, as muralhas caíram e foram derrubadas. A obediência, irmãos, eu acredito nisso. Ela é a prudência
que é a sabedoria colocada em prática. Então veja só, sabedoria, prudência e obediência. Então a obediência é a sabedoria levando a prudência sendo colocada em prática, porque a prudência é a sabedoria colocada em prática diante da obediência. Quando o Dr. Harold Grandene, um dos meus professores que eu mais me interessei em ler, na Escola de Cristo, eu fiz a Escola de Cristo através de Brian Larsen, foi uma escola que nós fizemos, e ele falou uma palavra de fé que nunca mais saiu do meu coração. A fé é uma ação sustentada na crença, diante da obediência, de que tudo que Deus disse, Ele vai fazer. Olha, eu vou repetir. A fé é uma ação sustentada na obediência, na crença de que tudo que Deus disse, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele não é homem para que minta. Então ela simplesmente obedeceu. Então 3 atitudes: não temer, ser obediente, para então a terceira atitude ser uma mulher de fé. Porque olha agora o versículo 14 junto com 15, assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela, e ele e sua casa, muitos dias. Quantos dias será, hein, Ronaldo? Quantos dias, Marcelo? Muitos dias. Muitos dias. E é essa palavra que Deus tem no meu coração para vocês. Não temer, ser obediente e viver da fé. Não temer por quê? Porque nós temos que vencer o medo. Temos que vencer o desânimo. Temos que vencer o que está querendo deixar a gente para baixo. Temos que vencer o que está querendo nos esmagar. Mostrando essa atitude, então, de coragem, já é uma obediência. E aí o que acontece? Vem a fé. O que é a fé? A fé, ela é a confiança. Confiança. Por que a fé é a confiança? É a confiança de que Deus é fiel no que Ele prometeu. Daí cito de novo Harold Grandene. A fé é uma ação sustentada na obediência de que aquilo que Deus disse, Ele vai fazer. E é isso. Da panela a farinha não acabou. Da botija o azeite não faltou. Mas tudo conforme a palavra que o Senhor disse, diz o versículo 16. Por que esses textos estão na Bíblia? Para nós seguirmos o mesmo exemplo de fé. Estão na Bíblia para ser discipulado, para nossa orientação, para nossa direção, para nosso fortalecimento, para que nós sejamos também a semelhança dessas pessoas. Amém? Que Deus abençoe teu coração e o meu também. Amém? Vamos ficar de pé? Eu acredito que nós recebemos sempre uma palavra como essa, né? Né, Ronaldo? Viu, Ronaldo? Força aí, Ronaldo. Ó. Não me deixa não, viu, camarada? Né, Reginaldo? Olha aí. Viu? É isso aí. A Célia já faz 30 e poucos anos que ela não me deixa. Se ela me deixar, eu estou. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Tem hora que a gente quer olhar a circunstância, irmãos. Quer olhar as dificuldades. Quer olhar os problemas. Eu estava viajando agora para a convenção e eu estava ouvindo o pastor Marianto. Pastor Marianto falou assim:
aquele jeito dele, né? Ele tem um jeito muito... Quero ver qual igreja que não passa por fase. Eu fiquei prestando atenção aqui. Aí eu perguntei, ô Mariano, mas existe mesmo esse negócio de fase? Existe sim. Tem umas fases que parece que a igreja vai sumir. E depois ela aparece de novo. Falei, que bom, né? Tem esse negócio, essas pessoas que têm essa experiência, né? E eu ouvindo ele ali, eu falei, oh meu Deus, eu não gosto muito dessas fases de lua minguante, não, né? Ronaldo, a gente não gosta muito, não. Dá umas aflição na gente, sabe? Mas, vamos pegar a palavra do irmão Fabiano aí, ó. Avivamento, né? Ele vem na frente. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, todo poder lhe pertence no céu e na terra. E tu deste esse poder a Jesus Cristo. E ele disse, é-me dado todo o poder. E ele passou esse poder para a igreja, portanto, ide. E nós estamos pregando aqui no poder do Espírito Santo. No poder da tua palavra, no poder da fé. Nós acreditamos, Senhor, que esses exemplos da Bíblia estão para a nossa edificação, estão para a nossa orientação, estão para o nosso ensino. Mulheres frágeis, eu não sei quantos quilos pesava essa viúva, eu não sei se ela estava bem vestida, bem possivelmente ela não estava mais tão bem vestida. Talvez, Senhor, o cenário era tão desolador que dá-nos entender, Senhor, por causa da seca, que já não havia mais nada verde. O pasto já estava seco. E talvez esse cenário possa ser o cenário de Abacuque que foi dito aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda, Senhor, que no curral já não haja mais aquela vaca gordinha, cheia de leite, e o fruto da oliveira minta, Senhor. Ainda que esse cenário, Senhor, seja até aquele cenário que já sabia que poderia vir, que Salomão, aí lido hoje pelo teu servo, irmão Reginaldo, Senhor, acerca da pobreza e da riqueza. Senhor, nós também vivemos muitos cenários na nossa vida, Senhor. Na nossa casa, na nossa igreja, na sociedade onde estamos. Mas o Senhor disse que não é para nós olharmos para essa circunstância. Assim como o Senhor disse para Moisés, o Senhor disse para Josafá. O Senhor diz para nós também aqui nessa noite. Ajuda nós a termos os nossos olhos postos em Ti, Senhor. Ajuda nós a não desviarmos os nossos olhos, a nossa fé, o nosso ânimo. A não olharmos, Senhor, as dificuldades. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui. E pela prosperidade de cada um, pela bênção de cada um, Senhor, eu oro por essas famílias aqui representadas pelos teus filhos, e pelos que também não estão aqui, Senhor. E eu quero que a tua bênção, Senhor, venha, não apenas em questões materiais, não. A nossa maior riqueza é a tua presença, Senhor. Porque longe de nós esteja essa vaidade de ter e esquecer de Ti, Senhor. Que nós não esqueçamos de Ti. Que nós possamos estar, ó Deus, à Tua sombra. Sharai, Kendebre, Andalai. E diante dessa palavra, eu levanto a minha mão e eu abençoo em nome de Jesus os teus filhos aqui, ó Pai.
com a tua graça, com a tua bênção, com a tua mão estendida sobre cada um. Que 2019 e os anos que virem, os nossos olhos estejam sempre atentos ao Senhor, que é o Deus que nos enriquece, e que as tuas bênçãos não traz consigo maldição e nem incômodo. Assim, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. E todos que a recebem, digam amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, e juntos digamos amém. Amém.